Boa tarde, pessoal. Dia 16 de junho, começamos aqui mais um resumo da semana, trazendo o que é mais importante do mercado. Eu e o Rafa aqui não vamos se apresentar tanto não, trabalhando na Critéria, somos sócios aqui. E eu vou começar por Brasil de novo, né? Eu vou voltar aqui em uma coisa que eu venho trazendo toda semana, que é o Boletim Fox subindo aqui, mostrando aqui de novo o mercado precificando inflação para baixo, PIB para cima. Essa semana voltou a corroborar essa tese, então além dele precificar esse cenário, eu venho comentando que isso deve permanecer provavelmente por mais algum tempo. Já veio dados de inflação essa semana melhor do que o esperado e hoje saiu o IBCBR, que ele veio com alta de 0,56%, que foi bem acima, o mercado estava esperando ali entre 0 a 0,2%, veio muito acima. O IBCBR, que ele é uma prévia do dado do PIB brasileiro, que é uma prévia divulgada pelo próprio Banco Central, foi um dado muito positivo, né? E aí a gente está num cenário que o mercado já começa a colocar uma probabilidade, inclusive, da inflação ficar abaixo do teto da meta do Banco Central para esse ano. O principal motivo é queda do preço de combustível. Essa semana o governo de novo baixou o preço de combustíveis da Petrobras, vai cair 13 centavos mais ou menos o preço da gasolina. O mercado não gostou muito do ponto de vista de Petrobras, porque foi feita uma leitura de que o governo dessa vez interferiu, que não teve embasamento técnico em cima disso. Não está seguindo a paridade internacional, então. Assim, de fato o petróleo caiu, o dólar caiu. Então, você pode considerar que possa estar seguindo, mas o governo não foi claro na divulgação. Então é difícil até você conseguir entender. E o mercado não gostou muito, a Petrobras caiu ontem por conta dessa notícia. Mas, no geral, é mais o medo de que o governo possa fazer intervenções mais graves no momento de alta do petróleo. Independente disso, é ruim para a Petrobras, mas é bom para o resto, porque a gente está vendo inflação que deve desacelerar mais. E aí, somado, né, a alguns outros dados, vai rolando uma pressão cada vez maior para que os juros caia, né? Então, e a pressão acaba extrapolando hoje o campo político, né? A gente vê bastante empresário já também pressionando o Banco Central. Até vi essa semana, Pedroso, acho que tem uma conferência no Campus Neto, a Luísa Trajano, né? Enfim, falando, tem que baixar esses juros, eu vou te ligar mais 30 vezes, né? O Campus Neto merece um aumento, hein? Contra tudo e contra todos, vem colhendo os frutos agora, não é à toa que essa semana a gente teve uma revisão positiva aí pela agência de crédito S&P, né, Standard & Poor's, ao que tem a nossa dívida soberana, né? Exato, a independência do Banco Central é muito importante. E aí, terminando nessa parte de inflação, a gente está vendo essas revisões e você acabou de comentar uma coisa que deve talvez ajudar ainda mais a inflação, né? Então, anteontem a agência Standard & Poor's ela decidiu revisar a perspectiva de nota do Brasil. Então, não houve alteração da nota, mas sim a revisão de perspectiva para positiva. Eu estou subindo aqui, mostrando em qual grau o Brasil está em cada uma das agências. Então, basicamente, a gente ainda está uns 3 graus abaixo de ser um grau de investimento. A gente é BB-. A gente é BB-. E até, pessoal, vou subir outra coisa aqui, achei muito interessante esse gráfico de Brasil, nem mostrei pro Pedroso, ele tá vendo agora. Olha só, Pedroso, ali em 2012, a gente era investment grade, a gente era BBB-, né? Aí veio a questão, né, do governo Dilma, enfim, todos os riscos derivados, e a gente foi rebaixado com força, né, enfim, e a última redução foi logo ali no começo de 2020, época da pandemia, que a gente foi para BB-, né, e agora pode ser que a gente volte a ter uma classificação mais interessante. Ainda abaixo de grau de investimentos. Para quem nos acompanha aí, né, para deixar um pouquinho mais claro, muitos fundos no mundo só podem investir em países que são considerados grau de investimento, principalmente os gigantes, que são fundos de pensão, né, que eles têm que investir em ativos mais seguros, eles não podem hoje investir no Brasil. Então, se eventualmente a gente voltar a ser um país com grau de investimento, deve ter uma avalanche de recurso adicional entrando no Brasil. O fluxo gringo seria impressionante, né? Você olha até os mercados emergentes hoje, né, Pedroso? Raro você achar um mercado emergente com uma classificação de crédito high grade, né? Exato. Enfim, como você comentou. E quem a gente tem de opção de mercado emergente hoje? China, ok, uma dúvida quanto à reabertura e uma falta de transparência, né? Deixa muita pessoa com o pé atrás. Rússia, esquece, né? Era uma alocação que os fundos vinham fazendo, mas melou tudo ali quando invadiu a Ucrânia e as sanções foram impostas. Então, o que sobra, né? Será que o Brasil realmente não é o mais bonito nesse mundo de emergentes? A gente vem comentando que o Brasil está bem posicionado, só que até vi muita correlação
de que a bolsa subiu porque o Brasil se tornou um país com grau de investimento. Na verdade, o grau de investimento é uma consequência de boas políticas locais. Então, basicamente, se a gente conseguir atingir de novo o grau de investimento, é porque foi feito um bom trabalho institucional, econômico, o Banco Central independente. E o legal, Pedroso, é que, ok, esse grau de investimento vem por consequência de boas políticas, mas ele ajuda, de fato, a inflação baixar. Por que eu digo isso? Porque logo quando sai a notícia, o dólar cai 1%. Exato, né? Eu ia entrar nisso aqui agora. Entendeu? Então é algo que pode fazer com que essa profecia de inflação mais baixa, queda de juros, de fato se realize, né? Exato. Aí dá para exemplificar isso nessa tabelinha que eu estou subindo, que mostra o CDS, que basicamente é o seguro contra calote. Se houvesse um calote brasileiro, esse daqui seria o seguro contra isso. E a gente voltou no menor patamar desde setembro, mais ou menos, de 2021. Quanto mais alto, mais com medo o mercado tá, né? Porque fica mais caro comprar o seguro. Exato. Quanto mais baixo, enfim, mais tranquilo tá a situação, que de fato se suavizou. E aí, quanto mais alto o dólar, porque tem menos pessoas interessadas a alocar recursos no Brasil, e o inverso é verdade. Quanto mais baixo, mais barato o dólar. E a gente viu isso na pele, né? O dólar essa semana acelerou a queda, tá caindo ali 1,2 na semana, R$ 4,80 mais ou menos. O Ibovespa, ele andou também essa semana, muito por conta disso, andou ali 1,9, tá quase 2% de alta na semana, muito por conta dessa notícia específica, né? E aí eu queria mostrar aqui um gráfico, e aí vocês tiram suas conclusões, eu tenho a minha. O estrangeiro, ele entrou forte na bolsa essa semana. Basicamente, no ano, o estrangeiro entrou com 13 bilhões. Bem até agora. Média, é isso? Assim, o ano passado foi 100 bilhões que entrou no ano, então tá abaixo do ano passado, mas os 3 anos anteriores houve resgate de investimento de recursos estrangeiros. Okay. Tá? Então, assim, não é um número pequeno, mas também não é um número absurdo. Mas o que eu queria mostrar, e aí eu tô subindo um gráficozinho aqui, mostrando o fluxo. Os últimos 4 dias teve um fluxo de entrada muito forte. Então, sexta-feira entrou 1,8 bi, segunda-feira entrou 1,6 bi, na terça-feira entrou 1,6 bi, e na quarta entrou 760 milhões. Mas olha que interessante aqui, né? Pegadinha. O estrangeiro entrou forte antes do anúncio do S&P elevar o rating de crédito. Será que eles sabiam de alguma coisa? Teve um inside ali ou não, né? Cada um tinha a sua conclusão, eu acho muito provável que sim. Mas a gente vê isso refletindo nos índices, né? Então esse gráfico mostra bem isso, exatamente o movimento de recurso entrando do estrangeiro versus ali você vê no gráfico verde o Ibovespa em dólar voando, exatamente porque está entrando muito dinheiro no Brasil. Então o estrangeiro é super importante para a gente ver a bolsa continuar subindo. E até, Pedroso, eu acho que tem, enfim, diversos pontos positivos que corroboram essa alta da Ibovespa essa semana na nossa bolsa. Eu queria falar um pouquinho sobre China, né? Que China a gente viu vários estímulos, né, sendo anunciados ao longo da semana, o Banco Central cortando a taxa de empréstimo de curto prazo, tudo com o intuito, né, de fato acelerar o setor imobiliário, que ainda segue, enfim, muito frio, tá, pessoal? E a China que, no começo do ano aquela narrativa, vai crescer 5%, 6%, tudo vindo acima. Aí, março, abril, a gente começou a ver que não era bem assim, né? Começou a perder tração. Agora, muita pessoa duvidando do crescimento chinês, que, em tese, né, é o maior comprador do Brasil, né? Nossas exportações vão para a China, um grande sustentador aí dos preços de commodities também. O que me preocupa na China, Pedro, sendo bem honesto, é a taxa de desemprego entre os jovens. As pessoas entre 19 e 24 anos. Eu até subo um gráficozinho aqui, pessoal. Essa taxa de desemprego está em 20,8%. Essa mão de obra mais braçal, digamos assim, mais jovem, ela não está entrando no mercado de trabalho. O que eu tendo a concluir com isso tudo? Muito por parte de um setor imobiliário fraco. Porque esse pessoal geralmente trabalha com o quê? Incorporação, construção. Né, um trabalho mais braçal de fato, isso é muito comum na China. Então eu entendo que o governo, né, vai tentar estimular, enfim, esse setor, e esse dado de desemprego só corrobora que talvez mais estímulos estejam por vir. O que eles anunciaram até agora é peanuts, né? Pouco referente ao tamanho da economia chinesa. Eu até vou subir aqui os últimos dados que foram divulgados da China, né? Então essa semana a gente teve balanço comercial e produção industrial e vendas do varejo, os 3 piores do que esperado. A gente está tendo agora um movimento da China de colocar estímulo na economia,
O mercado está bastante animado, mas do outro ponto de vista, ela está colocando estímulo porque as coisas não estão caminhando tão forte lá. É difícil, né? Não caminhar bem para uma China ainda crescendo 5, 6% ao ano. Quem dera se o Brasil crescesse 6% ao ano. Mas mesmo assim, para o padrão China, é um crescimento baixo. Sabe e também a gente hoje? tem uma base de comparação, né? Que ela estava fechada o ano passado com o Covid. O PIB do estado de Santa Catarina, no ano, frente ao ano passado, está subindo 5%. Né? É o estado com PIB per capita mais rico do Brasil, né? Então, pô, igualando aí a meta chinesa, né? E aí, vou colocar aqui na mesa, eu sempre falo, né? Por qual motivo isso Santa Catarina está crescendo tanto? Investimento em tecnologia e educação, principalmente. Olha o Pedroso aqui, ligam pra ele o dia inteiro, viu, pessoal? Esse cara aqui é o cara mais cobiçado do mundo. E ele nunca põe no mudo, ele sempre faz esse Agora vacilo. Tá no mudo. Conseguiu aí? Então, perfeito. Acho que tem um mercado imobiliário por lá, né, Pedroso? O boom que a gente viu no sul do Brasil, especialmente Balneário Camboriú, Praia Brava, eu fui lá no Réveillon, enfim, tem prédio construindo em todo lugar. E o metro quadrado é mais caro que a região mais nobre de São Paulo, né? Que em tese é o estado mais rico, né? Se for olhar, enfim, de forma nominal e não proporcional. Exato. Bom, vamos seguir então lá fora. Lá fora também teve bastante coisa, né? Decisão do FONC essa semana, então a gente teve bastante coisa importante. Hoje meu trabalho aqui é duro, né? Resumir tudo isso em que? 5 minutos, vamos lá, Rafa. Bom, pessoal, bolsas no mundo inteiro em festa, tá? Máxima histórica hoje no DAX, que é a bolsa alemã. Máxima histórica da Microsoft, máxima histórica da Apple, máxima histórica da Nvidia. S&P está 8% abaixo da máxima histórica que fez em janeiro do ano passado, 8%. Nasdaq está 10% abaixo. Eu diria que esse cenário, né, alguns meses atrás, se a gente falasse isso, todo mundo ia chamar a gente de louco, né? Que é onde eu quero chegar. O mercado pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ele é movido por narrativas. Hoje a narrativa predominante do momento é de fato esse copo meio cheio. Por quê? Desinflação se concretizando, a gente viu dados de CPI e PPI corroborando essa tese essa semana. Economia ainda muito resiliente, né? Desacelerando de fato, mas não beirando um precipício, talvez não entrando numa recessão igual muitos esperavam. E a narrativa de inteligência artificial, né, nos holofotes, trazendo a pauta de será que surfaremos uma quarta revolução industrial, uma eficiência, um boom de margens e produtividade? Né? Parece que qualquer notícia mais ou menos que sai, o mercado joga debaixo do tapete e corrobora essa narrativa para sustentar esse rally. Não é à toa que o S&P, né, ontem fechou seu 6º dia de alta consecutiva, e quando eu saí da mesa agora há pouco, estava subindo levemente também. Vamos ver como encerra o dia. Essa semana, muito dado. Tá? E o mais importante, eu quero subir um gráfico aqui, que esse é o gráfico mais importante da semana. O gráfico de pontos do Banco Central americano. Quarta-feira vimos decisão do Federal Reserve e o que os dirigentes estão nos falando? Teve manutenção de juros, tá? Já estava 100% precificado, isso não foi nenhuma novidade. O que tomou o holofote ali, deu uma chocada no mercado, é justamente aonde está o consenso para os juros até o final do ano. E Pedroso, 9 dirigentes do Fed tem 18, tá? Então metade estão falando que vai ter um juros terminal de 5,6%. A gente tem mais 3 dirigentes falando que vai ficar acima disso, com o maluco lá em 6 a 6,25, né? E o restante está falando que vai ficar levemente abaixo, né? Então, basicamente, essa expectativa, né, do próprio Fed se ajustou para cima, né? E por que o Fed colocou mais altas de juros, né? A desinflação não está vindo de fato. A gente tem um núcleo de inflação ainda muito resiliente nos Estados Unidos, está em 5,3%, tá, pessoal? Que de fato é a inflação de serviços, que é uma derivada do mercado de trabalho muito apertado, né? Serviços acaba que tem muita intensidade ao que tem de mão de obra, né? Então, um ciclo de, enfim, vicioso essa questão, tá? E outra coisa que chama atenção, Pedroso, olha o que o Fed fez no CEP, que chama Summary of Economic Projections, né? Então, o resumo ali dos indicadores econômicos e suas previsões. Ele aumentou a previsão para a PIB final do ano para 1%, de 0,4% na reunião de março. Ele abaixou a previsão do desemprego, né, de 4,5% em março para 4,1% agora. E ele aumentou a previsão de inflação núcleo, né, de 3,6% no final de ano para 3,9%. Tudo isso indica o quê? Economia mais forte, mercado de trabalho mais apertado, inflação mais resiliente. Ou seja, corrobora mais altas de juros. A grande pergunta que fica é porque o Fed já não deu 25 pontos e manteve, mas falou que ia dar mais 50 em duas, né, enfim, das próximas 4 reuniões que a gente vai ter até o final do ano.
que eles querem fazer? Eles querem conseguir analisar com mais assertividade o cenário macroeconômico dos indicadores. A gente vai ter 6 semanas até a próxima reunião do Banco Central. Né? De fato, eles não querem induzir a economia para uma recessão de forma desnecessária e cometer um erro de política monetária, né? Que é o que chamam. Mas, pessoal, acaba que o mercado e esse rally recente, né? A gente estava falando isso com o Pedroso, vou deixar eu falar um pouquinho, que era o que a gente chama de efeito riqueza. Né? S&P maior, 60% da poupança do americano está em bolsa. Bolsa subiu 15% esse ano. Ou seja, você acha que o cara está confiante ou não? Você acha que está se sentindo mais rico ou não? E o que significa isso? Consumo. Ou seja, inflação, né? Aí tem a questão que você falou, Pedroso, comenta um pouquinho que eu achei legal, da defasagem da política monetária da economia real, especialmente um país como os Estados Unidos, que é baseado em taxas pré-fixadas. Exato. É que lá nos Estados Unidos, né, a gente tem, normalmente as empresas tomam crédito à taxa pré, elas tomaram crédito lá atrás, quando os juros eram muito baixos, os créditos são muito longos. Se você pegar uma grande empresa americana, de fato, uma das gigantes lá, é título de 30 anos, 20 anos o vencimento desse negócio. Então os caras estão tomando juros de 1% ao ano. Eles estão muito tranquilos. E outra boa parte da economia também é pré, né? A gente fala de financiamento imobiliário lá, que é um pouco esse caso. Então, diferente do Brasil, o delay, talvez, do efeito da política monetária, ele pode ser muito maior. Porque aqui no Brasil, né, você sabe bem, a gente toma tudo a CDI. A empresa se endivida a CDI. Então, CDI se mais, o CDI né? cai, a gente tem isso na veia. A economia brasileira, ela sente isso muito mais rápido. Agora, a economia americana, eles estão subindo juros e a gente continua vendo ela muito resiliente. Os dados, no geral, de produção, dados de desemprego, estão tudo continuando muito resiliente. Então tem, acho que essa questão, e aí você automaticamente retroalimenta o ciclo, né? Porque a bolsa continua subindo, porque a economia não desacelera, e aí todo mundo se sente mais rico, né? Ontem a gente teve com um gestor, ele estava falando, cara, você vai em Nova York, tá uma loucura. Miami é a mesma coisa. Qualquer restaurante é fila para entrar. Zero, então você está num cenário lá. E uma das inflações que está mais contribuindo para a alta do CPI e IPCA americano é a comida fora de casa, né? Exato. Restaurantes, né? Restaurantes, transporte e shelter, né? Que é moradias. Onde teve a IPO de uma empresa de restaurante? Eu ia chegar lá. Você vai chegar lá, legal. Pouco, porque isso aí é importante. Mas o que o pessoal está falando? Especialmente os touros, né? Os otimistas. Que o indicador de inflação que a gente mede tem defasagem, né? De fato, a gente já viu uma desaceleração no mercado imobiliário que ainda não refletiu no índice de preços nos Estados Unidos, né? Por causa do método de calculação, né? Então, eles estão falando que quando de fato refletir, a gente vai ter um choque desinflacionário muito maior do que o mercado espera. Isso por causa dos preços de moradias, né? Os preços de aluguéis, que ainda tem uma trajetória crescente, conforme o CPI, né? O IPCA americano, mas quando você olha outros indicadores de tempo real, que é a amostra que está caindo. Né? Então tem que ter essa convergência. Né? E aí, Pedro, o mais interessante da reunião do Banco Central americano é o seguinte, que quarta-feira, né, logo quando saiu o documento, né, o que eu mostrei, o gráfico de pontos e o resumo das previsões econômicas, o mercado estava subindo, foi para uma queda de 1%. Né? Pô, não tinha zero na conta que ter duas altas de 25 pontos. O que estava na conta é que ter uma alta de 25 pontos. Né? Aí o Powell, 30 minutos depois saiu o documento, começou a falar na coletiva de imprensa. E o que ele falou que animou o mercado e saiu de uma baixa de 1% para fechar levemente positivo o S&P? Ele falou que tudo poderia acontecer na reunião de julho, que ainda estava em aberto, que seria um live meeting, né? Ele também deu a entender que ele acha que as chances são altas para o tão sonhado pouso suave, que é conter a inflação sem induzir uma desaceleração, uma recessão de fato na economia. Aí o mercado reverteu tudo, enfim, ele estava querendo subir já, né? Ontem subiu também, impressionante a força da bolsa lá fora. E o que me dá a entender também, Pedroso, é que o Fed está sem credibilidade, né? Ele fala e o mercado fala, pô, Fed, beleza, você está falando que vai dar 50 pontos, mas não vai conseguir dar. No máximo você dá mais 25 e ano que vem, começo, já começa a cortar juros. Esquece, não tem mais 50. Né? Por que isso? Porque os indicadores talvez estejam corroborando para essa tese. O mercado está comprando o blefe do Fed, é isso. O problema é que o mercado vem errando bem nisso também, né? Então, vamos ver quem está certo nessa isso história. Que me preocupa. Lembrando aqui, pessoal, comento muito isso. O Banco Central americano cometeu um erro de política monetária lá atrás, de achar que a inflação era transitória e não começar o ciclo de aperto antes. Agora, eles vão pecar pelo excesso, porque a credibilidade deles está em jogo. Eles precisam trazer essa inflação para baixo. Se isso significar dor na economia, que seja. Essa é a meta do momento. Tá? Pedroso, indo aqui para a inflação, né? Até podemos subir aqui como é que foi a inflação, foi divulgada na terça-feira o CPI,
4% de inflação consumidora nos Estados Unidos, em linha com o esperado, e 5,3% inflação núcleo, excluindo os preços de alimentos e energia. Tá? Esse gráfico aqui me chama muita atenção, Pedroso. E os touros, né, os otimistas, usam esse gráfico, enfim, muito bem, que é basicamente a inflação ao produtor em vários países ao redor do mundo. China, Estados Unidos, zona do euro, Japão e Reino Unido. Está embicando para baixo de forma forte. Né? A gente sabe que a inflação ao produtor é o que a gente chama de leading indicator, que é um indicador futuro. Né? A gente está olhando no para-brisa e não no retrovisor. Né? A inflação ao consumidor olhando para trás, a inflação ao produtor olhando para frente, que o produtor repassa preço ao consumidor. Mas deixa eu colocar até mais uma questão aqui em cima, né? Eu concordo porque o produtor, ele, no fim do dia, ele não conseguiu repassar essa inflação e ele corroeu a margem lá atrás. Só que ao mesmo tempo, né? E eu achava que isso teria um efeito muito forte na inflação, não vem tendo na mesma intensidade, mas eu também ouvi um comentário que faz muito sentido. Agora, quem é empresário está se agarrando à margem. Porque o cara perdeu lá atrás, agora ele não quer abrir mão dessa margem. Então, ao mesmo tempo, talvez essa queda do PPI, né, de inflação ao produtor, não vai ser repassado tão fácil assim para o consumidor final. Perfeito. Então, você tem um cenário de que o cara apanhou, agora ele quer ter margem. Agora ele quer... E a gente ouve isso aqui, né, com um empresário que é cliente nosso, que o cara sempre foi super agressivo. Né? Você vê esses momentos de mercado, é a hora que ele está investindo. E agora não, ele falou, agora eu quero margem. Eu não quero investir em nada, eu quero segurar minha margem. Então, talvez a gente não tenha esse repasse tão fácil quanto está se prometendo. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista positivo, pelo menos você não continua vendo a inflação subir, né? Exatamente. Então, você já tem pelo menos um movimento mais flat. Não, e é justamente por causa desses dados, né, dessas narrativas que vem se formando, que a gente tem esses dois gráficos aqui. Primeiro, esse aqui que eu queria te mostrar e mostrar para a galera. Ontem, teve recorde histórico de compra de call, né, opção de compra, na Bolsa Americana. Isso é sinal que vai cair. Nunca em um único dia teve tanta pessoa comprando call. E call não é compração, tá alavancado ali, né? E de fato muito mais agressivo, né? Então o pessoal, caramba, otimista pra caramba, ganancioso, né? Um VIX abaixo de 13 também, beirando os 13 ali, pô, mais, menor que fevereiro de 2020, né? Nunca, pós-pandemia, a gente viu um VIX tão baixo, né? E aí a gente tem outro dado aqui que é muito legal, que é o IFR, o índice de força relativa, né? Abaixo de 70 quer dizer sobrecomprado, acima de 70 quer dizer sobrecomprado, abaixo de 30 quer dizer sobrevendido, né? E hoje a gente está com um IFR de 74, na verdade isso é de quarta-feira, já está em 76, tá quase lá nos 80, que é bem esticado, né? Mostra uma certa fragilidade, qualquer coisa negativa pode ficar para baixo de fato. E é interessante mostrar aqui, Pedroso, que nesse ciclo de aperto monetário, desde que o Fed começou a subir os juros em março de 2022, né, a gente nunca viu um índice de força relativo tão alto. Né? A gente já viu outros rallies de bear market, né? Enfim, o S&P subindo 10% do piso para depois retomar a queda no passado, né, e fazer uma nova mínima, mas hoje a gente vê uma sobrecompra extrema. E a grande pergunta que fica, essa vez vai ser diferente? Porque toda vez no ciclo, né, nos últimos 12, 18 meses, desde que o Fed começou a subir os juros, teve esses rallyzinhos, mas eles não se sustentaram. O índice de força relativa começava a ficar muito alto e a bolsa ia para baixo, né, com as notícias negativas vindo no radar. Hoje a pergunta é se a gente vai ter isso ou não. Tá? Pedroso, a gente falou de inflação e eu queria comentar algo curioso aqui, tá? Essa você não vai saber, eu não sei. Olha que notícia engraçada, pessoal. Só curiosidade mesmo, um fato, fun fact, né? Fato interessante aí para vocês. A Suécia divulgou a inflação essa semana e veio bem acima do esperado. Ninguém estava prevendo. E qual que foi a conclusão? Do próprio Danske Bank, né? Que é um banco muito forte lá. Que foi puxado por causa do show da Beyoncé que teve mês passado. Tá? Que o show da Beyoncé fez? Foi um estímulo no turismo e um inflow de capital tão grande que incentivou tanto restaurantes, né, e consumo que, de fato, a inflação de serviços voou para cima. Tá? Olha o efeito que uma única pessoa pode fazer. Realmente, um fun fact aí para vocês que gostam de acompanhar. Não é uma economia tão grande, né? Exatamente. Mas achei muito interessante, queria compartilhar com todos. Quem acompanhou essa semana, talvez no Brasil, a Taylor Swift teria feito a mesma coisa, né? Porque tá uma briga, porque acabou o ingresso em 2 segundos. Exatamente, Pedroso. E até pegando esse gancho, né? Vamos encerrar aqui, eu queria mostrar 3 memes para vocês, tá? E o primeiro é justamente o Cava, né? Que é basicamente uma cadeia de restaurantes fast food
com comida mediterrânea, grega, assim, sabe? Como se fosse um Chipotle mediterrâneo, um McDonald's mediterrâneo. E, pô, tem um restaurante pra caramba nos Estados Unidos. Quando eu morava em Nova York, ia direto, comida realmente boa, tem um hummus maravilhoso. Fizeram um IPO, né? O 6º IPO desse ano, na Bolsa Americana. Ontem foi o IPO, a ação subiu mais de 100%. Parece que a gente está em 2020, 2021 de novo, tá? E aí eu compartilho esse meme. O Powell vendo, né, essa cadeia de restaurantes subir 100% no primeiro dia, morrendo de medo, né? Meio bravo ali. Porque... Mas é o Powell? Não, é o Hasbulla, né? Entendi. Estão fazendo uma brincadeira, né? Estão fazendo uma brincadeira. Que ele não tá gostando disso, né? Ganância. Daqui a pouco tem pessoa tradando JPEG de novo, né? Que eram os NFTs, imagens de rochas e macacos e por aí vai. Né? Pô, vale 5 bilhões de dólares essa cadeia de restaurante, 5 bi de dólar. Pô, tava precificada a 2,5. Quanto eles negociam? Quantas vezes lucro? Ah, não sei, eu tenho que ver. Boa pergunta, eu não cheguei a ver isso. Ah, legal. Tá capaz nem dar lucro, imagina. Tem que olhar. Outra coisa interessante, não é um meme, mas é uma brincadeira. Que preocupa, né, pessoal? Preocupa, porque, pô, beleza. Não sabemos se estamos ou não em uma bolha, e mesmo se estamos em uma bolha no momento, não sabemos quando vai estourar. Então é muito difícil tomar uma posição comprada e muito difícil tomar uma posição vendida, né? E o que isso aqui mostra? Mistral, uma companhia com sede em Paris, na França, uma startup, começou a fazer o seu software 4 semanas atrás. 4 semanas. E essa semana recebeu um funding, né, de 113 milhões de dólares a um valuation de 260 milhões de dólares. Inteligência artificial. Qual que é o take dessa empresa? Competir com a OpenAI. O mercado de venture capital está jorrando dinheiro nesse segmento, nessa narrativa. Especialmente os fundos que não têm ainda muita exposição e não querem ficar de fora da festa. Né? A pergunta que fica, está no final ou está no começo da festa, eu digo? E por fim, para finalizar, né, eu acho que a gente comentando aqui, parece que a gente acha que a Bolsa Americana está um pouco fora da realidade, mas o mercado é assim mesmo, tá, pessoal? Olha que legal isso aqui, esse meme. Bolsa Americana 3.600 pontos e VIX a 35 pontos. Ou seja, lá embaixo, todo mundo morrendo de medo. Segura, não compra. Aí Bolsa Americana 4.000 pontos, VIX a 22 pontos, né? Então, pô, já tá mais neutro o negócio, o otimismo tá voltando. Segura, ainda não compra. Bolsa Americana a 4.300 pontos e VIX a 13 pontos. Vamos agora, vamos comprar tudo. Né? E parece um pouco que os bancos fazem, né? O sell side é muito assim, né? Pô, agora que tá 4.400 pontos, nem 4.300, né? Bateu os 4.400 ontem. Eu vejo vários relatórios sell-side de banco gringo falando que tá na hora de entrar. Na NVIDIA bate máxima, eu vejo relatório, inclusive de banco brasileiro, hein? Agora é hora de comprar, ainda tem mais upside de 30%. Pô, dá um certo ceticismo, sim, né? Que é complicado. Mas, de novo, a narrativa, a gente não pode ficar à mercê delas, é muito ruído o mercado. Se a gente é um investidor a longo prazo, é montar uma carteira respeitando o seu perfil de risco, com as classes de ativos ali, pô, 50% renda fixa, 50% renda variável, se é isso que satisfaz você, show. Se vai para 70% da renda variável, rebalanceia, vende um pouco e fica 50-50 de novo. É isso. E não ficar à mercê dessa narrativa, porque se a gente vai atrás do produto da vez, do cavalo da vez, a gente geralmente chega atrasado. E a gente vira o famoso rabo do cachorro. Né? Não é à toa que no começo do ano todo mundo quer comprar dólar a 5,40 aqui no Brasil vai virar Venezuela, e agora ninguém quer comprar dólar a 4,80 achando que o Brasil vai virar Suíça. Né? Não é isso que tem que ser feito, é um planejamento estrutural. Exatamente, né? Falou tudo. Acho que é isso, Rafael. Ficamos aqui por essa semana, pessoal, falamos bastante de novo, mas com bastante conteúdo. Obrigado, uma boa tarde e um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal, bom final de semana.